Olá pessoal, por que Nassim Nicholas Taleb, autor de vários best-sellers, diz que o valor do Bitcoin é zero? Este é o assunto do vídeo de hoje. Bem pessoal, conforme prometido nos últimos podcasts onde eu falei sobre o Bitcoin, e eu citei aí o famoso Black Paper que o Nassim Nicholas Taleb escreveu, provando porque ele acha que o valor do Bitcoin é zero. Para quem não conhece, Nassim Taleb é autor de vários best-sellers, né? Eu, por exemplo, já li todos. Tenho Iludido pelo Acaso, procurei aqui na biblioteca minha, acredito que o meu filho pegou para ler. Depois ele escreveu o que realmente se tornou best-seller, que é este aqui, A Lógica do Cisne Negro, mas o impacto do altamente improvável, gerenciando o desconhecido. Depois ele escreveu o Skin the Game, que é o Pele em Jogo, né? E por último agora o outro que virou também best-seller, o Antifrágil, né? Coisas que se beneficiam com o caos. Então o Nassim Taleb, para quem é do mercado financeiro, conhece bem ele. E ele realmente é uma pessoa, ele é um trader do mercado, né? E depois ele se especializou em matemática e estatística. E ele escreveu aí vários best-sellers. A Lógica do Cisne Negro ficou muito famoso porque, de alguma forma, nesse livro, ele já escreveu o que seria um evento altamente improvável que impactaria o mercado, como se ele estivesse descrevendo, né, a crise do subprime. Depois disso, né, ele virou um autor muito querido do mercado. Então, nós vamos falar aqui sobre esse Black Paper. Eu estou com ele aqui. Ele é bem técnico, eu vou tentar descrevê-lo aqui da forma mais didática e simples possível. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações aí para receber sempre o aviso quando eu lançar um novo conteúdo. E essa semana, especificamente ontem, terça-feira, dia 20 de julho de 2021, eu abri as inscrições aí para mais uma turma, na verdade a primeira turma desse ano, dos Segredos da Independência, que é um curso bem completo que eu faço, onde vocês aprendem sobre macroeconomia, taxa de juros, mercado de renda fixa, como se precificam os ativos de renda fixa, mercado de renda variável, como se precifica uma ação e como se você faz a leitura, né, desse cenário econômico, do que vai acontecer para você poder alocar melhor os seus investimentos, né, alocar melhor as suas economias aí e fazer os melhores investimentos. Então, para quem tiver interesse, vai ter os links aqui abaixo, tanto da inscrição que está aberta, como das 3 aulas que eu dei antes, né, desse preparatório aí, antes de abrir as inscrições, tá ok? Fiquem à vontade aí para assistir e acessar. Então, já preparando vocês, é um vídeo um pouco mais longo, eu acredito que vocês vão gostar, né? Então, eu já estou avisando aqui, é um pouquinho longo, porque eu vou tentar descrever esse Black Paper, né? Esse paper que o Nassim Taleb escreveu, e ele está muito bem embasado, tem vários argumentos aqui, coincidentemente, né, com alguns argumentos que eu já coloquei aqui, que eu já citei outras pessoas, assim como Warren Buffett, né, já falou sobre o Bitcoin, só que a gente vê aqui que o Taleb ele colocou isso de uma forma acadêmica, né, provando, inclusive com fórmulas matemáticas, que o valor do Bitcoin é zero. Então, para você que se interessa ou tem curiosidade sobre esse assunto, vale a pena assistir o vídeo até o final. Tá ok? O paper está em inglês, eu vou tentar traduzi-lo aqui da melhor forma possível, conforme a gente vai indo, para o vídeo também não ficar muito enfadonho. Tá ok? Então vamos lá. Então esse aqui é o Black Paper dele, né, que chama Bitcoin Currency and Fragility, que é o Bitcoin, moedas e fragilidade, né? A fragilidade aqui, ele se remete aqui ao livro dele Antifrágil, tá ok? Então tem aqui uma introdução, um resuminho, vamos traduzir aqui para vocês. This discussion applies, eu vou já lendo meio que traduzindo, tá ok? Esta discussão aplica métodos financeiros quantitativos e argumentos econômicos para criptomoedas em geral, e o Bitcoin em particular. Como existem cerca de 10 mil criptomoedas, nos concentraremos, ele vai se concentrar, né, a menos que especificado de outra forma, na criptografia mais discutida, daqueles que afirmam seguir o protocolo original, e aquele com, de longe, é a maior capitalização do mercado, né? Então ele está falando aqui, óbvio, do Bitcoin, né? Em sua versão atual, apesar do hype, o Bitcoin falhou em satisfazer a noção de moeda sem governo. Provou que nem mesmo era uma moeda. Não pode ser uma reserva de valor de curto nem de longo prazo, seu valor esperado não é superior a zero. Não pode operar como um hedge de inflação confiável
E o pior de tudo, não constitui nem mesmo remotamente um porto seguro para os investimentos de alguém, um escudo contra a tirania do governo ou um vínculo de proteção de cauda para episódios catastróficos. Além disso, os promotores do Bitcoin parecem combinar o sucesso de um mecanismo de pagamento como um modo de troca descentralizado, que até agora falhou, com as variações especulativas no preço de um ativo de soma zero, maximamente frágil com externalidades negativas massivas. Analisando a história monetária, mostramos como um verdadeiro numerário deve ser aquele de variação mínima. Está falando aqui de volatilidade, né? Em relação à cesta arbitrária de bens e serviços. Como o ouro e a prata perderam seu status de hedge de inflação durante o aperto dos irmãos Hunt. Ele está falando aqui de um squeeze, né, que esses irmãos Hunt fizeram no final dos anos 70, e o que seria exigido de uma reserva de valor com cobertura de inflação verdadeira, ou seja, se proteger verdadeiramente contra a inflação. Tá ok? Ele tem 6 páginas, que se eu for nesse ritmo aqui, realmente o vídeo vai demorar. Então, na verdade, o que eu falei aqui foi esse resumo, né, o extrato aqui do resumo dele, e vamos ao que interessa então. Blockchain. Ele primeiro vai examinar as criptomoedas que fazem examinando a noção do blockchain e o apelo intelectual e matemático. O conceito por trás dessa cadeia é bastante intuitivo para os primeiros praticantes de finanças quantitativas. Considere que antes de um software eficiente para simulações de Monte Carlo se tornasse amplamente disponível, alguns de nós estávamos usando métodos para gerar variáveis pseudo-aleatórias por meio de algumas formas de transformação não lineares encadeadas, no espírito da ideia original de von Neumann. Vamos ver esses gráficozinhos aqui. Esse gráfico aqui, na realidade, está dizendo aqui a volatilidade do Bitcoin entre 2013 e 2021. Nessa figura 1 aqui está o retorno do BTC, do Bitcoin, volatilidade anualizada de 3 meses. Ele não parece diminuir com o tempo, né? Ou seja, essa volatilidade é alta desde 2013, tá? Até agora, 2021. E na outra figura aqui de baixo, na figura 2, muito volátil para falhar, mostramos a volatilidade da capitalização do BTC, do Bitcoin, em níveis mais altos de capitalização. A volatilidade do retorno aumenta. Em 2021 ocorreu uma oscilação de $500 bilhão na capitalização do Bitcoin. Então o gráfico aqui na realidade está dizendo isso, né? No mesmo período, 2013 e 2021, quanto maior o valor do Bitcoin, ou seja, a capitalização de mercado do Bitcoin, maior foi a sua volatilidade, tá? Ele está dizendo que só esse ano ele perdeu aí $500 bilhão, né? Ele tem um anexo depois, que tem as formas matemáticas, eu vou me concentrar quando eu falar do anexo, tá? Ele na realidade está descrevendo aqui como ele montou esse gráfico. Então a gente passa aqui agora para a página 2. Ele que fala muito técnico sobre o blockchain, tá? Não sei se vale a pena a gente fazer. Depois eu vou colocar esse black paper aqui na descrição. Ele vai estar em inglês, né? Mas depois com o tempo, se sobrar algum tempo, eu traduzo ele e coloco a versão em português aqui, tá? Obviamente quando eu tiver tempo, né? Vou ver se eu consigo, até porque eu estou traduzindo aqui em real time. Depois fica até um pouquinho mais fácil, tá? É porque como é muito técnico, né? Então vou pulando aqui para vocês não ficarem com sono, tá? O blockchain adicional graças à função hash, a condição de R deve ser funcional, probabilisticamente objetivo, 2 sementes, não deve produzir a mesma saída. Aqui está falando da tecnologia, né? O Bitcoin faz uso de 3 tecnologias existentes: função hash, árvore de Merkle, encadear blocos de transação marcados pela função hash, conceito de prova de trabalho. Então está falando aqui da segurança aqui do Bitcoin. Ele cita bastante coisa aqui, que se eu for descrever cada uma aqui vai demorar demais, tá? Algumas aqui que eu achar importante eu falo para vocês, tá? O sistema de moeda transacional Bitcoin estabelece uma colaboração adversária chamados mineiros, os mineradores, né? Que validam as transações colocando em um livro razão público. Como recompensa, eles recebem moedas mais uma taxa pela transação subjacente. Transferência de moeda entre as partes. O método de prova de trabalho possui um grau de dificuldade ajustável em função da velocidade dos blocos, que visa, em tese, manter um incentivo suficientemente alto para que os mineradores continuem operando o sistema. Ele está dizendo como os mineradores ganham dinheiro, por que eles fazem isso, né, as provas de trabalho. Os mineradores obtêm a sua compensação tanto da senhoriagem, o valor de mercado de Bitcoin, menos seus custos de mineração, quanto as taxas de transação na validação.
com o plano de mudar para as taxas de transação com as únicas receitas após o eventual esgotamento das moedas, que são limitadas em um número fixo. É aquele negócio dos 20 e tantos milhões, né? Que é limitado a emissão do Bitcoin, tá? Um atributo central é que o Bitcoin depende da existência de tais mineradores para a perpetuidade. Observe que toda a base ideológica por trás do Bitcoin é a completa desconfiança de outros operadores, guardiões parciais. Além disso, isso aqui tem a ver com a forma que ele vai colocar depois. Finalmente, observe que o Bitcoin tem a soma zero em virtude do números clausus. É o número fechado, né? O limitado aqui de emissão de Bitcoin. Vou concentrar aqui nesse comentário 1. Por que o Bitcoin vale exatamente zero? Ouro e outros metais preciosos são amplamente livres de manutenção, não se degradam em um horizonte histórico e não requerem manutenção para atualizar suas propriedades físicas ao longo do tempo. As criptomoedas requerem uma quantidade sustentada de interesse nelas. Esses comentários é tipo um resumo, né? O resultado central, mesmo princípio nas expectativas racionais, literatura de precificação de ativos é que, graças à lei das expectativas iteradas, se esperarmos agora, queremos esperar que o preço varie em algum ponto no futuro. Então, por indução retroativa, tal uma variação deve ser incorporada no preço agora. Quando não há dividendos, como acontece com as empresas em crescimento, ainda há uma expectativa de lucros futuros e uma recompensa futura esperada para o acionista, diretamente via dividendos ou indiretamente via diluições reversas e recompras. Resta que uma ação é um direito sobre os ativos acumulados e o seu valor residual. O que ele está dizendo? Que o Bitcoin não paga dividendos. Ele está dizendo que ativos sem lucro e sem valor residual são problemáticos. A implicação é que, devido à ausência de qualquer rendimento explícito que beneficie o detentor do Bitcoin, se esperarmos que em qualquer momento no futuro o valor será zero, quando os mineradores forem extintos, a tecnologia se tornará obsoleta, ou as gerações futuras entrarão em outros tais ativos e o Bitcoin perde seu apelo para eles. Então, o valor deve ser zero agora. A comparação típica do Bitcoin com o ouro carece de rigor financeiro elementar. Veremos a seguir como os metais preciosos perderam a sua qualidade como meio de troca. Ouro e outros itens preciosos sem dividendos, como outros metais ou pedras, mantiveram algum status financeiro por mais de 6.000 anos. Seu status físico por ordem de magnitude, ou seja, eles não se degradaram ou se transformaram em alguma outra liga ou mineral. Portanto, pode-se esperar que seus bens de ouro ou prata estejam fisicamente por perto Acho que o vídeo vai ficar muito longo e comprido, né? Eu vou tentar resumir mais aqui, tá? Princípio 1. Ruína acumulativa. Se qualquer ativo que não gera dividendos tem a menor probabilidade de atingir uma barreira de absorção, fazendo com que seu valor se torne zero, então seu valor presente deve ser zero. Barreira de absorção em finanças e economia é... Qual que é a barreira de absorção nossa? A morte, né? O que o Taleb chama de risco da ruína, né? E o Warren Buffett fala um pouquinho sobre isso também. O Warren Buffett, ele fala de uma outra forma, né? Que a primeira missão do investidor é sobreviver, né? Porque senão você morrer é game over, tá? Isso é o que ele chama de barreira de absorção, é quando você tem esse limite que dali você não passa, né? Ou seja, chegou, bateu ali, você game over. No comentário 2, sucesso para uma moeda digital. Há uma confusão equivocada entre o sucesso de uma moeda digital, que requer alguma estabilidade e usabilidade, e a valorização especulativa dos preços. Sucesso em lugares errados. De forma mais geral, a falha e contradição fundamentais na base da maioria das criptomoedas é, como vimos, que os criadores, mineradores e mantenedores do sistema atualmente ganham dinheiro com a inflação de suas moedas, não apenas com o volume de transações subjacentes nelas. Ou seja, ele está dizendo que os mineradores, quem tem a moeda, quem mantém o sistema, está ganhando não só o exemplo, né, os mineradores, está ganhando não só porque eles estão fazendo essas transações, minerando o Bitcoin, mas porque quando eles mineram o Bitcoin, eles ganham uma taxa e ganham uma participação percentual de moedas, né, de Bitcoins. Então, na realidade, estão ganhando muito mais com a valorização dessa moeda e não efetivamente com o que eles recebem pelo trabalho, né? Então, por isso que ele está dizendo, ganha dinheiro com a inflação de suas moedas e não apenas com o volume de transações subjacentes nelas. Consequentemente, o fracasso total do Bitcoin em se tornar uma moeda foi mascarado pela inflação do valor da moeda, gerando lucros no papel para um número grande e suficiente de pessoas para entrar no discurso bem antes da sua utilidade. O pessoal está dizendo que, como eles estão ganhando, né, com essa especulação, eles estão comprando esse discurso antes dessa moeda realmente ser utilizável. As transações de Bitcoin são consideravelmente mais caras do que os serviços de notícias e outros modos de transferência e outras criptomoedas.
Eles são ordens de magnitudes mais lentas do que os sistemas comerciais padrões usados por empresas de cartões de crédito. Anedoticamente, embora você possa comprar instantaneamente uma xícara de café com o seu telefone celular, você precisaria esperar 10 minutos se usasse Bitcoin. Nem pode o sistema delineado acima, de acordo com sua própria estrutura, acomodar um grande volume de transações, que é algo central para um sistema de pagamento tão ambicioso. Até o momento, após 12 anos de vida, apesar de toda a fanfarrice, com a possível exceção do preço da residência salvadorenha, porque o Salvador adotou a moeda agora, né? Com a possível exceção, né? Atualmente não há preços fixos em Bitcoin flutuando em moedas fiduciárias na economia. Então ele está dizendo, com exceção de El Salvador, ninguém fixa o preço em Bitcoin, tá? No mundo inteiro. Aí ele põe aqui princípios para uma moeda. Primeiro, vamos discutir a desmonetização do ouro. Ele está falando aqui de Bretton Woods, que era o lastro do dólar, né, das moedas com ouro, e o último a abandonar foi os Estados Unidos em 1971, né, rescindiu o acordo de Bretton Woods, encerrando a conversibilidade do dólar dos Estados Unidos em ouro. No início dos anos 70, os irmãos Hunt começaram a acumular prata. Quando começaram, os cidadãos norte-americanos foram proibidos de possuir ouro diretamente, e aceleraram seu acúmulo no final dos anos 70, transformando-os em um squeeze. Isso levou a uma explosão especulativa no preço da prata, como mostrado na figura 3, levando por contagem um aumento entre 5 a 10 vezes os preços dos metais preciosos. Então, com a deflação da bolha, os metais devolveram mais da metade de seus ganhos e definharam por mais de 2 décadas. No momento em que este artigo foi escrito, 41 anos depois, nem o ouro nem a prata ajustada à inflação atingiram seu pico anterior. O mesmo efeito ocorreu em 2008 e 2009, na esteira da crise bancária. O ouro e a prata subiram entre 80% e 120% e posteriormente perderam a maior parte dos seus ganhos. Então o que ele está mostrando aqui nos dois gráficos, ó, The Rise and Fall Metals During Hunt Squeeze. A ascensão e a queda dos metais durante esse squeeze que os irmãos Hunt fizeram, né, da prata e indiretamente do ouro. Esse termo squeeze está vindo bastante à moda agora, né? Teve o short squeeze ali daquela empresa de games, né? O squeeze que eles estavam comprando tanta prata que, como ela começou a ficar escassa e aí todo mundo começou a procurar, eles deram esse aperto aqui momentâneo, né? E aí o preço da prata disparou, assim como o preço do ouro acompanhou. Mas foi aqui um short squeeze, né? Ó. Subiu e depois voltou e devolveu tudo que ganhou aqui, tá? Tá fazendo ele deve fazer alguma comparação aqui com o Bitcoin, né? Comentário 3. Sistema de pagamentos. Há uma confusão entre aceitar Bitcoin para pagamentos e fixar o preço de bens em Bitcoin. Para precificar em Bitcoin, o preço do Bitcoin deve ser fixo, com uma conversão dentro da flutuação fiduciária, ao invés do contrário. Ou seja, fiduciária está falando da moeda normal, né? Moeda fiduciária. Vamos pegar o dólar, né? O exemplo é uma moeda fiduciária, assim como o real é uma moeda fiduciária. Que ele está dizendo que o preço do bem lá tem que ser fixo. Para ser fixo em Bitcoin, o preço do Bitcoin deve ser fixo e ter uma conversão, né, dentro da volatilidade normal de uma moeda fiduciária, tá? E não o contrário, né? É o inverso, tá? Vamos nos aprofundar em como a moeda pode surgir. Nenhuma transação entre duas pessoas é analisada em pares ou em... A raiz da confusão está na prevalente ilusão ingênua libertária de que uma transação consentida entre dois adultos, quando desprovidos de coerção, é efetivamente apenas uma transação consentida entre dois adultos e pode ser isolada e discutida como tal. Mas é preciso considerar o conjunto das transações e das interações entre os agentes. Acontece que as pessoas firmam acordos contratuais com outras. Para elas, uma transação específica é apenas uma peça. Para poder comprar regularmente bens denominados em Bitcoin, cujos preços são fixados em Bitcoin, mas flutuando em dólares ou alguma outra moeda fiduciária, é necessário ter uma renda fixada em Bitcoin. Essa renda deve vir de algum lugar, digamos, de um empregador. Para o empregador pagar um salário fixado em Bitcoin, ele ou ela deve obter receitas fixadas em Bitcoin. Além disso, para que o vendedor ofereça uma lata de cerveja em bitcoins fixos, ele deve estar pagando pela matéria-prima e ter o overhead fixado em Bitcoin. O mesmo se aplica ao descasamento de ativos e obrigações em um balanço patrimonial. Tudo isso requer uma paridade entre Bitcoin e dólar, de volatilidade baixa o suficiente para ser tolerável e para que as variações permaneçam inconsequentes. Isso, inclusive, eu comentei no meu podcast, né? Que uma pessoa, aqui ele está dando um exemplo de uma pessoa ou de um comerciante, né? Então, se eu sou uma pessoa, para eu aceitar comprar as coisas em Bitcoin, eu devo receber em Bitcoin também. Não tem como eu receber em uma outra moeda e comprar em Bitcoin, porque eu vou estar sujeito a essa volatilidade da moeda. Em alguns momentos eu posso ganhar, em alguns momentos eu posso perder. Mas essa incerteza
faz com que eu não adote isso como prática, né, de comprar as coisas em Bitcoin. E ele está dando o exemplo aqui também do comerciante, né? Para ele vender a cerveja dele em Bitcoin, ele tem que primeiro comprar a matéria-prima, ou seja, comprar do seu fornecedor em Bitcoin também e pagar o overhead, pagar os funcionários, né? A mão de obra que ele usa lá no comércio dele em Bitcoin também. Ou seja, tem que estar tudo na mesma moeda, né? Senão ele também, essa incerteza aí vai fazer com que ele não adote isso, tá? Também existe limite de arbitragem. Além disso, se um vendedor precificar mercadorias em Bitcoin e o valor flutuar em relação à fixação inicial, o preço será direta ou indiretamente arbitrado. Quando a taxa de conversão para a moeda fiduciária for favorável, os clientes comprarão do Bitcoiner, né, do cara que está fazendo as transações com Bitcoin. Né? Quando for desfavorável, comprarão em outro lugar. O exemplo mesmo aqui da cerveja, né? Quando for favorável, eu vou lá e compro a minha cerveja lá em Bitcoin. Quando não for favorável, eu não vou comprar dele, vou comprar num outro lugar que não vende em Bitcoin. É isso que ele está dizendo, tá? Que é arbitragem indireta, né? Para que o preço não seja arbitrável, é necessário que o bem seja único e indisponível em outro lugar a um preço fixado em outra moeda. Nesse caso, torna-se simplesmente uma proxy para o Bitcoin. Os únicos itens que atualmente parecem ter algum preço em Bitcoin são outras criptomoedas, mesmo assim nem sempre. A paridade entre moedas tende a estar sujeita a limites de volatilidade, é o que falei, né? Uma moeda mais volátil que a outra não adianta. Uma observação que nós, negociantes de opções de moeda, o Taleb é trader, né, de opções, de derivativos, fizemos ao fazer arbitragem de volatilidade de moeda cruzada é que a volatilidade de um par de moedas é inversamente proporcional ao comércio entre duas zonas da moeda. Ou seja, se eu estiver arbitrando um par de moedas, sei lá, dólar e euro, ele está dizendo, como ele era um trader de opções de moedas, né? Essa volatilidade do par de moedas tem que ser inversamente proporcional à volatilidade do comércio entre os dois, né? Entre Estados Unidos e Europa, tá? Aí ele cita alguns países aqui, Hong Kong, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Singapura, mantiveram indexações explícitas ao dólar americano ou alguma outra cesta. Poderia haver uma relação interativa entre o comércio e a volatilidade. Pode-se argumentar que a estabilidade de um par de moedas, ajustado pela curva de juros, estimula o comércio e o comércio, por sua vez, traz estabilidade ao par. Já o Bitcoin, como visto na figura 1, manteve uma volatilidade extremamente alta. Tá voltando lá aqui. Aí ele fala a dificuldade do hedge com inflação, né? Vamos ler só o resuminho aqui. Suponhamos que exista um hedge de inflação eficiente para o período T0 e T. Para uma metodologia de índice, aquela em que o índice constantemente visado é o mais estável quando é como numerário. Ele está dizendo que hedge de inflação não tem como ser porque ele conta algumas histórias aqui, né? Algumas falácias adicionais. A falácia do libertarianismo. A crença de que o Bitcoin é um desdobramento da economia libertária e austríaca não tem um apoio sólido. Tem a mesma falta de rigor que está por trás da crença de que as criptos representam uma proteção contra a inflação. Cita um autor aqui, Spitznagel já havia em 2017 desmascarado a noção de que o Bitcoin pode ser um porto seguro, como discutido a seguir, ou que os princípios da economia austríaca podem ser invocados em apoio às criptomoedas. Comentário 4. Lei versus regulamentos versus regras. O libertarianismo é sobre o império da lei, no lugar do império da regulamentação. Não se trata de regra de regras. O libertarianismo trata fundamentalmente do império da lei em lugar do império da regulamentação. Não se trata de regra de regras. Tá chato o vídeo? Vamos continuar. Falácia de porto seguro. Falácia 1, né? Proteção para o risco financeiro de cauda. Aí está falando da distribuição de probabilidade, né? A experiência de março de 2020, durante o pânico do mercado no início da pandemia, quando o Bitcoin caiu bem mais do que o mercado de ações e subsequentemente se recuperou com ele na massiva injeção de liquidez, é evidência suficiente de que não pode ser usado remotamente como proteção contra risco sistêmico. Além disso, o Bitcoin parece responder à liquidez, exatamente como outros itens de bolha. Isso aqui eu também cheguei a comentar com outras palavras, né, no podcast, tá? Que o Bitcoin ele tem a volatilidade até maior nos momentos de crise, né? Os ativos perdem valor, ele também perde valor e muitas vezes muito mais, então não é uma proteção contra risco sistêmico, né? Também é incerto que poderia acontecer caso a internet passasse por uma paralisação geral ou mesmo regional, especificamente se ocorrer durante um colapso financeiro. Falácia do Porto Seguro 2. Proteção contra regimes tirânicos. Para muitos indivíduos antigovernos paranoicos e de outros que não confiam nas instituições, o Bitcoin tem sido comercializado como um porto seguro.
também com um convite aberto para cair na falácia de que o token eletrônico volátil em um ambiente público é um lugar para esconder o seu tesouro. Ou seja, as pessoas são anti-governo, corre lá para o Bitcoin para esconder o seu dinheiro lá, suas economias, né? E se proteger do fim do mundo. Por sua própria natureza, o Bitcoin está aberto para que todos possam ver. A crença na capacidade de ocultar seus ativos do governo com uma blockchain pública, facilmente triangularizável em endpoints, e não apenas lido pelo FBI, mas também por pessoas em suas salas de estar, requer uma certa falta de temperamento financeiro e compreensão estatística, talvez até uma falta de bom senso mínimo. Por exemplo, um especialista da Wolfram Research foi capaz de detectar estatisticamente. Estou lendo aqui e esqueço de enrolar, porque nesse programa aqui vocês só vê uma parte. Foi capaz de detectar estaticamente e triangularizar os pagamentos de resgate anônimos feitos pela Colonial Pipeline. Não demorou muito para que o FBI recuperasse os fundos. Essa informação eu não tinha. Ele está dizendo que o FBI já conseguiu recuperar dinheiro dentro da blockchain. Eu não sabia disso, não. Podemos assumir com segurança que as estruturas governamentais e o poder computacional permanecerá mais forte do que o dos operadores distribuídos, que, embora desconfiem uns dos outros, podem ser vítimas de simples boatos. Que ele está dizendo que o poder computacional dos governos sempre vai ser maior do que o poder computacional, né, dessa rede descentralizada do Bitcoin. Que, embora, né, a rede blockchain parte do pressuposto que todo mundo desconfia de todo mundo, né, por isso tem que ter essa prova de trabalho entre todo mundo. Isso que dá a segurança do Bitcoin, né, na blockchain. Ele está dizendo que todo mundo pode ser vítima de um simples boato. O slogan "Fuja da tirania do governo e por isso Bitcoin" é semelhante aos anúncios da década de 1960 que exaltavam os benefícios do cigarro à saúde. Isso é verdade. Propaganda do Marlboro, né? Conclusão: apresentamos os atributos do blockchain em geral e do Bitcoin em particular. Poucos ativos na história financeira foram mais frágeis do que o Bitcoin. Crítica pesada, né? O argumento padrão usual é que o Bitcoin tem suas falhas, mas estamos obtendo uma grande tecnologia. Faremos maravilhas com o blockchain. Não há evidências de que estamos recebendo uma ótima tecnologia, a menos que a ótima tecnologia não signifique útil. E no momento em que escrevo, apesar de toda a fanfarra, ainda não fizemos quase nada com a blockchain. Então encerramos com uma piada de Damasco. Um vendedor estava vendendo exatamente a mesma variedade de pepinos a 2 preços diferentes. "Por que esse aqui é o dobro do preço?", perguntou o comerciante. "Eles vieram com mulas de melhor qualidade", foi a resposta. "Nós apenas julgamos uma tecnologia pela forma como ela resolve os problemas, não pelos atributos tecnológicos que possui." A piadinha dele aqui é que, a comparação que ele faz na piada é porque que o Bitcoin, né, que a grande maioria das pessoas fala, né, o Bitcoin é por causa da blockchain, né? Então ele está dizendo, fez a piada da mula e do pepino aqui. O Taleb se tornou um grande crítico. Você vê que aqui tem várias referências, você vai estar aqui no anexo, vocês vão poder ver. Você vê que tem várias e várias referências que ele faz aqui, de vários livros. E tem os rodapés aqui também, que ele explica algumas coisas que ele fala, tá? Mas eu queria mesmo era entrar aqui nessa parte do apêndice aqui, que eu queria entrar nessa explicação matemática dele, né? Que eu comentei com vocês. Expectativas racionais. Visto de forma discreta, um preço é o fluxo de caixa esperado recebido no final do próximo período, T mais 1, mais o preço esperado no período T mais 1. Então deixe preço no tempo, igual o C aqui é de um fluxo de caixa, né? Um dividendo, tá? E a informação no tempo aqui ser o preço, fluxo de caixa, pagamento ao investidor e informações, respectivamente. No período T com a taxa de desconto, o RD, né, sem qualquer perda, simplificamos assumindo o CI, o fluxo de caixa, o pagamento, né, o dividendo aqui e a taxa de desconto não são estocásticos. Notamos que o fluxo de caixa para o investidor inclui qualquer pagamento, não apenas dividendo. Então, CT inclui o valor de liquidação. Agora vamos tentar decifrar aqui. Pela lei das expectativas inteiradas. A maioria de vocês não vai gostar disso aqui porque é matemática. Eu vou tentar traduzir aqui, tá? O que ele está dizendo aqui. Notamos que o segundo termo desaparece sob a menor taxa de desconto positiva, no modelo de bolha racional padrão. P, o preço, na verdade, ou seu equivalente componente, não se traduz em fluxo de caixa futuro. Precisa crescer em torno da taxa de desconto para sempre. Casos em que preço crescendo mais rápido do que
a taxa de desconto nunca são considerados porque o preço torna-se explosivo. Intuitivamente, dado que se trata de infinitos, ultrapassaria o valor da economia. Acho que eu já comentei isso aqui algumas vezes com vocês. Né? Ativos sem dividendos com barreira de absorção. Agora o Bitcoin está no segundo termo, como obstáculo a uma barreira absorvente, caso haja uma interrupção do processo de atualização do livro Razão, alguma perda de interesse nele, uma substituição tecnológica, seu valor se foi para sempre. Como insistimos, o Bitcoin requer atenção distribuída. Nós definimos o tempo parado em... Aí tem as formas aqui. Eu estou lendo rápido aqui para vocês passarem, eu vou explicar para vocês, tá? Comentário 1. Índice de falha. Criticamente, a probabilidade de atingir a barreira não precisa vir da dinâmica de preços, mas de qualquer índice de falha. A única suposição aqui é que o índice de falha é maior que zero. Mais fórmulas matemáticas. Se π, a probabilidade de ser absorvido em um único período, reescrevendo a equação 1 sem fluxo de caixa, ou seja, é o fluxo de caixa que ele considera dividendo, né? C em T mais 1 é igual a zero, eliminando os casos sobre os quais a expectativa é infinita. É chato, né? Esse negócio limite de n ao infinito, 1 menos π, dividido por 1 mais a taxa de desconto, vezes a expectativa do preço no tempo mais n. Eu vou traduzir, fiquem tranquilos. Para que o preço seja positivo agora, preço em T, né, deve crescer para sempre. Exatamente em uma escala exponencial gigantesca, sem remissão e com certeza total. Comentário 2. O problema de P ao infinito. O argumento de que o preço pode crescer rápido, mais rápido do que essa exponencial, né, por um tempo e acumular valoração é insuficiente, uma vez que para crescer por indução para trás, a absorção futura faz preso no tempo no valor de zero. Lembre-se que estamos lidando com infinitos. Além disso, as taxas de mortalidade variáveis tornam o crescimento necessário muito superior a ambas as taxas. Deixa eu voltar aqui nessa fórmula aqui. Eu vou explicar para vocês. O que o Taleb colocou nessa fórmula aqui, basicamente é isso aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui agora o mouse, que esse programinha aqui eu não sei usar direito, tá, pessoal? Vocês vão me desculpando. A fórmula aplicando aqui ao Bitcoin, né? O preço hoje do Bitcoin, ele tem que ser igual, aqui uma taxa de desconto, tá? 1 sobre 1 mais a taxa de desconto, né? Esse C aqui, ele diz que é o dividendo. Então, o dividendo em T mais 1, mais a expectativa do preço em T mais 1. Se fosse um ativo que tivesse dividendo, né? Então, o dividendo em T mais 1, digamos que é o dividendo no ano que vem, né? Mais a expectativa do preço do Bitcoin no ano que vem, T mais 1. Tá ok? E aí, essa parte aqui da expectativa do preço em T mais 1, com a informação do tempo, né? Ele está dizendo que essa expectativa de T mais 1 é exatamente, na realidade ele está replicando essa fórmula aqui, tá? É igual a taxa de desconto aqui, né, vezes o fluxo de caixa em T mais 2, o dividendo em T mais 2, mais a expectativa do preço em T mais 1, T mais 2. E da informação em T mais 1, da informação em T. Então o preço no tempo é o limite de n ao infinito, é o somatório de I igual a 1 a n, da taxa de desconto, né? 1 dividido por 1 mais a taxa de desconto, vezes o dividendo no tempo 1, mais a taxa de desconto elevado a n e a expectativa do preço em T mais n. Deixa eu ver como eu explico isso aqui de forma que vocês entendam bem, tá? Eu ia voltar para mim aqui, mas é que vocês precisam ver a fórmula, né? Vamos nos concentrar aqui. O que ele está dizendo? Vocês vão ver, esse paper está na descrição aqui, tá? Eu vou tentar explicar aqui de uma forma mais simples. Essa fórmula toda ele está dizendo o seguinte: o preço, que é uma coisa, eu falei, ele modelou aqui matematicamente uma coisa que muitas pessoas falam, né? Muitos críticos do Bitcoin falam. Eu, inclusive, né? Num dos podcasts eu falei exatamente isso, só que aqui ele modelou matematicamente. O Warren Buffett fala muito isso, né? Porque uma pessoa compra um Bitcoin hoje? Porque ela acredita que amanhã vai ter alguém que vai comprar num preço superior dela, senão ela não compraria. Então o Warren Buffett fala que esse é o único motivo que alguém compra um Bitcoin hoje, tá? Porque é um ativo que não tem fluxo de caixa, não paga dividendos, né? Então o que o Taleb fez, colocou nessa forma é exatamente isso, né? Essa forma está dizendo o seguinte: o preço do Bitcoin hoje, ele tem que ser igual ao dividendo que o Bitcoin distribuiria em T mais 1 no ano que vem. Então, simplificando, o preço do Bitcoin hoje é exatamente o dividendo que ele vai distribuir no ano que vem, mais a expectativa de preço do Bitcoin no ano que vem. É isso que está na fórmula. Trazido a valor presente por aquela taxa de desconto. Eu sempre falo das fórmulas aqui de valuation, na realidade é isso. Aquela fórmula está
elaborada para explicar o Bitcoin, mas é uma fórmula de fluxo de caixa no tempo trazida a valor presente. É só isso, né? Então, voltando aqui, o que ele está dizendo aqui? Que o preço, vê essa aqui do limite, aqui, N ao infinito, esquece o limite ali, tá? Essa aqui é aquela forma de cima trabalhada. O que ele está dizendo? O preço do Bitcoin hoje é igual ao somatório, imagina, igual na fórmula de precificação de empresas, de ações, né, que a gente sempre fala, é o somatório do fluxo de caixa no tempo. Então, o que ele está dizendo? Esquece também o somatório aqui, só para a gente simplificar. Esquece o limite, esquece o somatório. Está dizendo o seguinte, o preço do Bitcoin hoje é o somatório dos fluxos de caixa, do dividendo em T mais 1 no ano que vem, traduzindo, né, mais a expectativa do preço do Bitcoin no ano que vem, tá ok? Então aqui, ó, ele está... A forma matemática ela fica extensa, assim fica complicado, né? Imagine que a fórmula é só isso aqui, ó. O preço do Bitcoin hoje no T0 é igual ao dividendo em T mais 1 mais a expectativa do preço em T mais 1, em T mais N, seja qual for o ano, tá? Porque ele tá dizendo somatório, então você vai ter que somar um ano, 1, 2, 3, inclusive na perpetuidade, ok? Então o que ele está dizendo? Ele colocou aqui a taxa de desconto, né? Você vai trazer o dividendo, vai descontar o dividendo pela taxa de desconto para você chegar no preço hoje, no valor presente, e vai descontar a expectativa do preço do Bitcoin no ano que vem pela taxa de desconto para saber o preço hoje, tá? Então essa forma, apesar de complicada, ela é simples, tá? Ela está dizendo o seguinte, o preço hoje é o dividendo no futuro trazido a valor presente mais a expectativa do preço no futuro trazido a valor presente. Então essa parte aqui do dividendo ele está dizendo que é igual a zero para o Bitcoin, porque o Bitcoin não paga dividendo, ok? Então a expectativa o preço hoje, exatamente o que o Warren Buffett fala, né? Por que você paga um valor hoje no Bitcoin? Porque você acha que amanhã alguém vai pagar um preço maior, que é o que ele está dizendo. E esse preço maior trazido a valor presente a uma taxa de desconto qualquer, pode ser uma taxa de um prêmio de risco, alguma coisa, isso é irrelevante para entender o raciocínio. Então o preço hoje é igual ao preço amanhã trazido a valor presente por esse prêmio de risco. E aí aqui nessa parte aqui, ó, o que ele está falando? Se aqui já é zero, né, o dividendo. Aqui ele está dizendo que o preço hoje, ó, é 1 mais trazido a valor presente por essa taxa de desconto, da expectativa de ter mais 1. E aí, o que está escrito no paper que ele está colocando aqui, ele está dizendo o seguinte, esse preço no tempo, T mais 1, o preço no tempo não pode crescer mais uma taxa maior do que a taxa de desconto, porque matematicamente ele vai ser maior que a economia, ok? Vai ter um exponencial gigantesca, que é o que ele falou, né? Então esse preço no tempo, para o Bitcoin valer alguma coisa, ele tem que crescer exatamente o que cresce a taxa de desconto, que seria o prêmio de risco. Porque se ele crescer menos do que a taxa de desconto, o preço hoje vai ser zero. Por isso que ele fala que o preço do Bitcoin é zero. E aqui é o que ele fala, ó. O preço no tempo é igual ao limite de N ao infinito, 1 menos a probabilidade dividido por 1 mais o prêmio de risco, a taxa de desconto, da expectativa do preço em T mais N. E o T mais N for menor do que a taxa de desconto, que é o que eu falei, né? O preço não pode crescer mais, porque senão vai ser maior que a economia. Tem que crescer exatamente a mesma coisa que cresce a taxa de desconto. Se ele for menor do que a taxa de desconto, essa conta toda vai ser igual a zero. É isso que ele explicou matematicamente aqui, tá? Eu tentei simplificar aqui, né, para não ficar tão chato. Tá ok, pessoal? Então, o vídeo ficou longo, espero que vocês não tenham notado ele enfadonho. Esse paper e esse anexo vai estar aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu não tenha complicado demais, né? Mas na realidade eu passei todos esses itens desse black paper para dizer exatamente o que o Taleb colocou na fórmula, né? Ele está dizendo na fórmula matemática por que o Bitcoin vale zero. Ele está provando isso matematicamente com uns argumentos muito bem embasados. E naquele black paper ele cita outras colocações, outros itens que ele diz que por que não pode ser uma moeda, porque ela é mais volátil que a moeda fiduciária, por que ninguém vai estabelecer preços de Bitcoin, porque a menos que todo o fluxo de recebimento que ele tenha seja em Bitcoin, se for uma pessoa física, ele tem que receber em Bitcoin, né, para poder pagar as coisas, comprar as coisas em Bitcoin. Porque a diferença de volatilidade vai fazer com que esse conceito da arbitragem que ele colocou, a arbitragem direta, faça com que as pessoas não utilizem, não comprem produtos em Bitcoin, tá? A menos que ele receba em Bitcoin. No caso de um comércio, a mesma coisa, né? Ele não vai vender uma cerveja em Bitcoin se ele não comprar a cerveja em Bitcoin da Ambev, né? O fornecedor dele.
E uma parte do paper aqui que eu pulei, que eu acho que é relevante, ele diz que todas as novas tecnologias hoje, 90% das mais de 90% das novas tecnologias que são criadas, elas são suplantadas, né? Elas deixam de existir no futuro, tá? Então, está partindo do pressuposto com esse argumento que é muito provável, né, a probabilidade maior é que uma tecnologia vá suplantar a tecnologia da blockchain do Bitcoin, tá? Então, quando chegar nesse momento, o Bitcoin vai valer zero. Então, acho que vale a pena vocês lerem esse black paper, tá? Como eu disse, quando tiver tempo eu traduzo ele e coloco também na descrição desse vídeo e de outros futuramente que eu fizer. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, ele modelou matematicamente, colocou os argumentos aqui embasado teoricamente, com todas as referências, do que muita gente que é crítico do Bitcoin já fala, né? Então, tudo aquilo que o Warren Buffett fala, que o Nouriel Roubini fala, que eu já falei em alguns podcasts, na realidade está tudo traduzido aqui de forma técnica nesse black paper. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar dele ter sido longo e chato. Se você gostou, faz aqui os seus comentários, qual a sua opinião aqui abaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, espero que você se inscreva e ative as notificações para receber os novos vídeos em primeira mão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.